Olá, tudo bem com você? Você conhece os operadores lógicos, os operadores relacionais e tabela verdade? Você sabe para que servem esses operadores na programação? Como que nós utilizamos os operadores relacionais e os operadores lógicos? Fica comigo que nós vamos ver esse assunto na aula de hoje. Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a professora Cida Castelo e na aula de hoje, aqui do nosso curso de Lógica de Programação do Zero para Iniciantes, abordando português estruturado, nós vamos conhecer os operadores relacionais, os operadores lógicos e esses operadores trabalham com a tabela verdade. Se você já conhece a tabela verdade ou se não conhece, nós vamos fazer uma revisão dessa tabela e apresentar para você esses operadores. Mas antes de eu começar, queria te pedir para você deixar seus comentários, suas dúvidas, se você tiver alguma dúvida, para eu te responder. E também, se você não tiver inscrito, se não tiver inscrita no canal, se inscreva e compartilhe com os seus amigos. Se estiver gostando, deixe o seu like. Vamos conhecer então esses operadores. Nós temos aqui o operador relacional. Esses operadores nós utilizamos na matemática também e nós utilizamos na programação. Nós comparamos dois valores ou duas variáveis constantes. Nós fazemos essa comparação. Ele é um operador, os operadores são binários, ou seja, nós precisamos de dois operandos e o operador, e o resultado da avaliação, que ele vai sempre avaliar então uma expressão, se ela é verdadeira ou falso. Então, o resultado que nós temos da comparação vai ser sempre um valor verdadeiro ou falso. Vamos ver esse exemplo que eu trouxe aqui. Eu tenho então que ele sempre vai avaliar se uma expressão ela é verdadeira ou falsa. Nós temos aqui a variável x, que eu atribuí o valor 3. Então, x vale 3. Nós temos aqui o operador igual, maior que, menor que, maior ou igual. E aqui nós temos, diferente da matemática, que nós temos que colocar o sinal de maior e o sinal de igual, sem espaço aqui. E também aqui o menor ou igual a mesma coisa, o sinal menor e o sinal de igual, sem espaço. E o sinal de diferente, então, é o sinal de menor e o sinal de maior do nosso teclado aqui, que nós vamos escrever desse jeito no nosso algoritmo. E ele significa diferente. Então, esses daqui escrevemos, a grafia dele é um pouquinho diferente da matemática, mas o sentido é o mesmo. Então, nós temos aqui, se a minha variável x ela vale 3, eu estou perguntando, x é igual a 3? Sim, é igual, então nós temos como verdadeiro. X é maior do que 3? Não, não é, porque o x vale 3, ele não é maior do que 3. Então, o resultado é falso. X é menor do que 3? Também é falso, porque x vale 3, igual foi atribuído aqui em cima. X é maior ou igual a 3? Sim, é verdadeiro, porque x ele não é maior do que 3, mas ele é igual. E a mesma coisa aqui. X é menor ou igual a 3? É verdadeiro, porque ele é igual a 3. X é diferente de 3? Não, é falso. Então, essa expressão aqui é falsa. Vamos conhecer agora, então, os operadores lógicos. Nós temos o operador não, e, ou e x-ou. O não, ele é de negação, o e é conjunção, ou é disjunção inclusiva e o x-ou é uma disjunção exclusiva.
E qual é a precedência deles? Se eu tiver numa expressão primeiro o não, a negação, então tem que ser resolvido primeiro, depois o e, depois o ou e o x-ou. Vamos ver agora a tabela verdade para saber como que esses operadores funcionam, então. Eu tenho aqui o P, o Q e o operador E. Eu tenho os possíveis valores para P e Q. Então, tenho P e Q. Aqui, verdadeiro, 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 falso, falso, verdadeiro e falso, falso. Então, vamos ver aqui, quando a gente tem o operador E, nós temos somente verdadeiro quando os dois forem verdadeiro e as outras comparações aqui vão ser falsa. Quando eu uso o ou, eu tenho que todos são verdadeiros, então verdadeiro ou verdadeiro vai dar verdadeiro, verdadeiro ou falso, a gente vai ter um resultado verdadeiro, e o único que vai diferir aqui, então, é o falso ou falso, nós temos sempre um resultado falso. No x-ou, nós temos que quando eu tenho os dois valores iguais, então aqui verdadeiro, x-ou verdadeiro, e eu tenho aqui falso, x-ou falso, eu tenho o resultado falso, aqui e aqui. Quando nós temos aqui diferente, então verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, quando a gente usa o operador x-ou, nós temos o valor verdadeiro. E o negação, então pegando o valor de P, negação nós invertemos. O que é verdadeiro passa a ser falso e o que é falso passa a ser verdadeiro. Então trazendo aqui o não P, então P, onde é verdadeiro, se tornou falso e onde é falso ficou verdadeiro. É a mesma coisa do exemplo aqui do não Q, onde é verdadeiro passou a ser falso e onde é falso passou a ser verdadeiro. Vamos ver um exemplo aqui com um exemplo numérico com o nosso operador, os operadores lógicos, para ficar mais fácil o entendimento. Então, nós temos aqui 4 com mais 3 é 7. 7 é diferente de 17? Sim, é verdadeiro. Mas como eu tenho o operador de negação aqui, então o que é verdadeiro passa a ser falso. Aqui nós temos 4 é maior do que 3? Sim, é verdadeiro. E 4 é diferente de 2? Sim, é verdadeiro. Então, verdadeiro e verdadeiro, nós temos como resultado verdadeiro. O ou, então eu tenho 2 que multiplica 3. 2 vezes 3 é 6. 6 é maior do que 2 elevado à terceira? 2 elevado à terceira é 8, né? 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então, 6 é maior do que 8? Não, é falso. Mas nós temos aqui, ó, 2 vezes 3 é igual a 6 e aqui é verdadeiro. Então, falso ou verdadeiro, nós temos o resultado como verdadeiro. O x-ou. 2 com mais 5 é 7. 7 é maior do que 5? Sim, é verdadeiro. E 3 vezes 3 é 9. 9 é igual a 7? Não, é falso. Então, nós temos verdadeiro, x-ou falso, onde o resultado vai ser verdadeiro. Vamos fazer alguns exemplos, então, colocar alguns valores lá no Visualg para fazer e ver como funciona esses operadores aqui. Bora lá abrir o Visualg. Já tenho o meu Visualg aberto. Vou salvar aqui, colocar o nome de aula 21. Vamos colocar aula 21. Nessa aula eu não tenho nenhum exercício específico, porque eu quero demonstrar aqui no Visualg
como que os resultados desses operadores. Então, vamos salvar. Vou salvar na aula 21. Salvando no GitHub. E aqui nós vamos declarar duas variáveis. Vou declarar uma variável chamada A, uma variável B, do tipo inteiro. Também vou declarar uma variável chamada resposta, que é do tipo lógico. Então, tipo lógico, como eu mostrei para você no comecinho do curso, né? Os tipos de dados, nós temos os tipos inteiro, real, o tipo lógico, que só recebe verdadeiro ou falso, e o tipo de caracteres, né? O tipo de texto. Esse daqui nós vamos fazer o seguinte. Então, declarei aqui as variáveis, vou atribuir valores, então, atribuindo valores às variáveis. Então, a minha variável A, ela vai receber o valor 5, e a minha variável B vai receber o valor 3. Aí nós podemos fazer alguns testes. Vou colocar aqui testes. E aqui nós temos, então, fazer as comparações usando os operadores. Então, eu vou escreva L. Nós podemos colocar aqui se eu tenho o A é igual a B. Quero saber se a minha variável A é igual a B. E nós podemos colocar aqui mesmo, A igual a B. Podemos colocar aqui e ele vai trazer para nós esse resultado aqui. Vou pedir para executar. Ele fala que A não é igual a B. É falso, porque A vale 5 e B vale 3. Declarei essa variável resposta, mas eu poderia fazer aqui também, fazendo com que resposta, vou fazer o outro exemplo aqui. Então, vou fazer assim, ó, resposta recebe, ela só pode receber valores lógicos. Eu quero saber se A é maior do que B, ele vai guardar dentro da minha variável resposta e vamos pedir para escreva L. Aqui se eu tenho A, se ele é maior do que B. Nós vamos ter aqui a resposta. Vou fechar. Só vou tirar esse espaço que ficou aqui. Então, resposta recebe o valor aqui. A é maior do que B? Sim, porque A vale 5 e B vale 3. Então, nós temos aqui. A é maior do que B, é verdadeiro. E temos aqui a variável resposta, que é do tipo lógico. E ela recebeu o valor verdadeiro. Podemos continuar utilizando a variável resposta. Então, nós já vimos o maior, nós já vimos se é menor. Vamos colocar resposta recebe A menor ou igual a B. Será que ela é menor ou igual a B? E vamos colocar aqui A menor ou igual a B. Lembrando que esse operador, ele tem que ser escrito, né? Eu não posso dar um espaço aqui, igual eu fiz aqui agora. Isso não pode. Nós não podemos ter espaço entre menor igual ou maior igual. Então, vamos aqui. É falso, né? Porque o A, ele vale 5. Então, 5 não é menor nem igual a B. Vamos ver o operador maior ou igual. Mas agora eu não vou guardar dentro dessa variável, não. Eu vou colocar A é maior ou igual a B. Vamos ver aqui a nossa resposta. Então, vou colocar dentro
da minha função, dentro do escreva, vou colocar A maior ou igual a B. Vamos ver o que ele vai responder aqui para nós. Então, temos aqui, é verdadeiro. Sim, porque o A é maior do que 5. 5 é maior do que 3. E agora nós vamos também ver se eles são diferentes. Então, escreva L. A é diferente de B? A mesma coisa, eu não posso colocar espaços entre os operadores. Então, maior ou igual não pode ter espaço, e o diferente, que é o sinal menor e o sinal maior, também não posso colocar espaços. O A vale 5, o B vale 3, então temos que ter um verdadeiro. A é diferente de B. Vamos fazer agora com os valores, os exemplos que eu passei no PowerPoint, né, que eu passei na apresentação. Vamos ver aqui. Então, escreva L. O que eu quero saber? Eu quero saber, primeiro eu vou colocar aqui entre parênteses 4. Então, nós podemos trabalhar com valores, né? 4 mais 3, ele é diferente de 17. Vamos ver o que vai trazer como resposta aqui primeiro. Então, eu deixei aqui, já fechei os parênteses. Vamos ver esse daqui, para ver o resultado que traz para nós. Então, nós temos aqui um verdadeiro, porque 4 com mais 3 é 7, e 7 é diferente de 17. Vamos colocar o operador não aqui na frente. Então, pode colocar acentuado aqui no Visual. Eu posso acentuar, não acentuando o tio, ele aceita. Então, se ele era verdadeiro, estou negando, agora ele passou a ser falso. E ele também aceita sem o acento. Então, executando aqui, ele passou a ser falso. Ele era verdadeiro, e esse verdadeiro, então, eu estou negando, eu estou falando, então, para ele inverter de verdadeiro, ele passou para falso. Vamos ver o outro exemplo. Escreva L, onde nós temos aqui, eu tenho que colocar entre parênteses aqui, eu vou colocar 4 é maior do que 3 e 4 é diferente de 2. Então, eu tenho aqui, usando o operador E, 4 é maior do que 3? Sim, é verdadeiro. E 4 é diferente de 2? Sim, também é verdadeiro. Então, quando nós temos verdadeiro e verdadeiro, o resultado é sempre verdadeiro. Então, nós temos aqui esse último resultado que está aqui. Se eu colocasse aqui 4 é maior do que 4, eu já tenho uma resposta como falso, porque verdadeiro, aqui é falso e verdadeiro, né? Tenho aqui falso e falso. Então, 4 é maior do que 4? Não, é falso. E 4 é diferente de 2? Sim, isso é verdadeiro. Então, verdadeiro, falso e verdadeiro, nós temos o resultado falso. Só é verdadeiro quando os dois forem verdadeiros. E sempre é comparado de 2 em 2. Deixa eu voltar aqui para o valor 3. Vamos usar o OU agora. Então, escreva L. Vou colocar aqui. Então, 2 que multiplica 3. 2 que multiplica 3. Ele é maior do que 2 elevado ao cubo? Ou 2 que
que multiplica 3 é igual a 6? Vamos ver aqui o que vai retornar para nós. Então, retornando aqui, é verdadeiro. Uma das duas sendo verdadeiro, nós já temos como resultado um resultado verdadeiro. E agora vamos usar o XOR, o XOR, né? XOR na linguagem de programação, em algumas linguagens, no Pascal, por exemplo, a gente usa como XOR. Eu vou colocar aqui resposta. Resposta vai receber. Eu tenho 2 mais 5 é maior do que 5. XOR, então, deixa eu fechar aqui. XOR, abrir novamente. 3 que multiplica 3 é igual a 7. Vamos ver aqui. Então, agora nós vamos fazer um escreva L, colocar aqui resposta. Vou pedir para executar e nós temos que é verdadeiro. Bom, eu mostrei para você esses operadores. E esses operadores que nos retornam verdadeiro ou falso, eles são muito utilizados na programação. São bastante utilizados quando nós fazemos condicionais. Por exemplo, eu quero fazer um programa onde eu vou verificar se a idade, uma determinada idade, que o usuário digitou essa idade, ela é maior ou igual a 18. E se for maior ou igual a 18, eu vou fazer alguma coisa com no meu algoritmo. Então, essa é utilizado muito nas condicionais, que é o assunto da próxima aula. Então, gostou do assunto da aula? Como eu falei, na próxima aula nós vamos começar a estudar as condicionais, e esses operadores são utilizados com o comando de condicional. Eu verifico se uma determinada condição ela é verdadeira ou falsa, e eu vejo o que eu preciso ou o que eu vou fazer quando essa condição for verdadeira ou quando essa condição for falsa. Espero que você tenha gostado da aula de hoje. Deixe seus comentários. Se tiver alguma dúvida, não esquece, deixa para mim, eu vou responder para você. E também te pedir, se você não tiver inscrito, para você se inscrever, né, no canal, deixar o seu like se você gostou e compartilhar com os seus amigos. Te vejo na próxima aula.